Hoje é dia de culto, de ceia, né? A tentação para mim é grande, porque os irmãos sabem que eu gosto de pregar aquele sermão doutrinário no domingo, né? Mas hoje nós vamos falar de Jesus, vamos falar sobre ser discípulo, vamos falar sobre Marcos capítulo 1. Quero que você abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos capítulo 1, versículo 24. Parabéns, Mateus. O Mateus é muito de cantar, né? Hoje ele cantou aí, cantou bonito. Marcos capítulo 1, versículo 24. Quem achou diz amém. 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 E vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor, com as suas Bíblias abertas. Então diz assim: dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Pois bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém, irmãos? O Santo de Deus, né? É interessante que o demônio, né, quando estava no corpo desse homem, interessante nós contextualizarmos o texto aqui. Jesus estava na sinagoga, e na sinagoga havia um homem possesso de um espírito imundo. E Jesus estava ali ministrando, Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, a palavra do reino. De repente, então, aquele endemoniado se manifesta, e o demônio se manifesta na vida daquele homem, e ele inquire, né, a Jesus, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Pois bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, veja bem, irmãos, Jesus é conhecido pelos demônios, o Santo de Deus, aquele que veio, né, para representar Deus na terra, aquele que é o próprio Deus, né? Então Jesus ele veio e ele veio para revelar, irmãos, a imagem do Deus invisível, do Deus que é Espírito, né, se tornando carne, se tornando gente como a gente, mas refletindo através da sua pessoa a imagem do Deus Todo-Poderoso. E o Evangelho de Jesus, irmãos, é um Evangelho de poder. Como o apóstolo Paulo disse aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho é o poder de Deus, é o poder para salvar, é o poder para libertar, irmãos. E nessa noite eu quero pensar um pouco sobre isso. Como discípulos de Jesus, né, estamos com a igreja aqui cheia de pessoas que conhecem a Cristo, de pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus. Quem já entregou sua vida para Jesus aqui, como Salvador e Senhor da sua vida? Amém. Então eu quero dizer para você que a partir do momento que você fez isso, você se tornou cidadão do céu, você se tornou herdeiro do reino de Deus pela graça de Deus, você se tornou um discípulo de Jesus, você declarou com a sua decisão que hoje você segue a Cristo. Cristo é o alvo da sua vida,
Ele é aquele em quem você se espelha, Ele é aquele em quem você olha e de quem você segue as pegadas ou as pisadas. E como discípulos de Jesus, nós precisamos saber que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de poder e de autoridade sobre o mal, sobre toda a forma de mal, sobre toda a expressão do mal, sobre toda a manifestação do mal, representada por Satanás e de maneira específica na vida do homem, representada pelo pecado, porque o pecado é a obra do diabo na vida do ser humano, é a maneira que o diabo encontrou para trabalhar na vida do homem e afastar o homem de Deus. Mas Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir o pecado e para trazer de volta para Deus o homem que estava perdido. Esse evangelho é um evangelho de poder. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui, irmãos, desde o momento do versículo 24 até o versículo onde nós lemos aqui, o versículo 34, nós vemos aqui muitas manifestações de poder, aonde Jesus, ele demonstra que os espíritos malignos, os demônios, estão debaixo da sua autoridade, que ele tinha poder de Deus, tanto para curar os enfermos das suas moléstias, das suas enfermidades, como também ele tinha poder para subjugar os demônios. Então o evangelho de Jesus não é um evangelho que conforma as pessoas, não é um evangelho de conformação com o pecado, mas um evangelho de transformação de vida e de libertação do pecado. Então, quando Jesus ele entra na vida das pessoas, ele vai libertando, ele vai arrancando o mal, ele vai arrancando toda a ação de Satanás, ele vai destruindo a ação das trevas, para que aquela pessoa que estava oprimida, ela se torne livre e ela possa servir a Deus. Por que eu digo tudo isso, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo meio estranho, onde muitos não querem assumir o evangelho de Jesus, e ao invés de dizerem, eu não quero esse evangelho para a minha vida, porque esse evangelho, ele confronta, ele liberta, ele transforma, e muitos estão querendo criar um evangelho alternativo, um evangelho que conforma o ser humano com o pecado, um evangelho que aceita práticas que Deus não aceita, um evangelho onde as pessoas elas podem se vestir indecentemente e dizer que é cristã, um evangelho onde as pessoas aprovam práticas que Deus não aprova, tipo homossexualidade, outras coisas mais, e diz, eu sou cristão. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho da verdade ele tem sido rejeitado, o evangelho da verdade ele tem sido reprimido, o evangelho da verdade ele tem sido, irmãos, perseguido nos dias atuais, e hoje está se criando um evangelho paralelo ao evangelho de Jesus. Mas esse evangelho, ele jamais vai morrer. Esse evangelho, ele permanece. Esse evangelho é um evangelho de poder, de transformação, de mudança. É esse evangelho que você precisa viver até o fim dos seus dias. Pagar o preço de seguir a Cristo, irmãos, é pagar o preço de ir na contramão do mundo. Nós não podemos, irmãos, viver um evangelho que nos acomode no pecado. Nós não podemos ver um evangelho que nos conforme com o mundo. Irmãos, nós não podemos ver um evangelho onde a gente diz que o errado é certo e o certo é errado. É o que está acontecendo nos dias atuais. O evangelho de Jesus é um evangelho que ele abraça o pecador, mas ele expurga o pecado. Amém, irmãos? É o evangelho que ele abraça, ele acolhe o pecador. Eu vou dar um exemplo. A mulher adúltera, ela foi pega em adultério, ela ia ser apedrejada pelos religiosos, que queriam usar aquela situação, de certa forma, para colocar Jesus numa situação difícil. Eles queriam, na realidade, fazer uma cilada para Jesus, em torno do pecado daquela mulher. Só que Jesus, ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, todos que estavam ali, entendendo que tinham pecado, deixaram as pedras e foram embora. Naquele momento, Jesus acolheu, Jesus amou a pecadora, a mulher que adulterou, a mulher que errou. Mas só que Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Ou seja, eu te acolho, porque eu amo a tua vida apesar do seu erro, eu amo a sua vida apesar do seu deslize, apesar da sua queda, apesar do seu pecado, eu amo a tua vida.
mas eu não posso aceitar o pecado na sua vida. Então você quer andar comigo? Eu te recebo, mas abandone o pecado. Não peques mais, não viva mais no pecado, deixe o pecado para trás. Esse é o Evangelho de Jesus que nós precisamos viver e que nós precisamos pregar para o mundo, irmãos. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele não conforma, mas ele transforma o ser humano. Amém? Ele não conforma o ser humano com o pecado, mas ele transforma o ser humano e liberta o ser humano do pecado. Então eu pergunto para você nessa noite: quem está disposto a viver esse Evangelho aqui? Aleluia. Tome essa, vamos dizer assim, assuma esse compromisso, tome essa decisão de assumir esse compromisso diante do Senhor. Como discípulos de Jesus também nós precisamos saber que vamos servir a Deus. Se estamos em Cristo, se temos a presença de Cristo na nossa vida, se temos o poder de Cristo na nossa vida, nós vamos servir a Deus apesar dos problemas que temos dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Apesar dos problemas que você possa ter dentro da sua casa, tentando te paralisar, tentando impedir você de caminhar, se você tem a presença de Cristo, se você tem o poder de Cristo, você vai servir a Deus apesar dos seus problemas. Por que eu falo isso? Porque nós temos Pedro aqui na história. Pedro estava com Jesus na sinagoga, e a palavra de Deus diz que Pedro chega um determinado momento que ele sai com Jesus da sinagoga e ele vai para a sua casa. E na sua casa havia uma mulher doente. Quem estava doente na casa de Pedro? A sogra de Pedro. Ou seja, Pedro tinha uma sogra. Isso quer dizer que Pedro era casado, ele tinha uma família, mas ele estava servindo a Deus, ele estava com Jesus, mas tinha um problema dentro da sua casa, tinha uma enfermidade dentro da sua casa, tinha alguém doente dentro da sua casa, mas ele estava servindo a Deus. Apesar da doença, ele estava servindo a Deus. Apesar do problema, ele estava servindo a Deus. Apesar da pessoa que estava enferma dentro da sua casa, ele estava servindo a Deus. Ele não parou de servir a Deus porque tinha problema dentro de casa, porque tinha uma dificuldade dentro de casa, porque tinha uma enfermidade dentro da sua casa. Isso não o impediu de servir a Deus. E eu quero dizer para você, querido, se você tem o poder de Deus e a presença de Deus na sua vida, ainda que tenha problema dentro da sua casa, esse problema não vai te impedir de servir a Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus na sua vida é maior para te fazer caminhar e avançar do que o poder do problema para te impedir de caminhar ou para te paralisar. Aleluia. O poder de Deus é maior na tua vida para te fazer avançar. Aleluia. O poder de Deus é maior na tua vida para te fazer ir em frente do que o poder do problema para paralisar você, para estagnar você. Então não use o seu problema como uma desculpa para dizer: não dá para servir a Deus porque eu tenho um problema. Irmãos, problemas, eles virão para todos nós. Ser crente, irmão, não é estar blindado contra problemas. Tem gente que quer criar na sua cabeça um entendimento errado de um cristianismo, vamos dizer assim, utópico, onde a pessoa começa a pensar assim: agora eu aceitei a Jesus, eu estou em Cristo, não vou ter mais problema, não vou ter mais luta, nada vai chegar na minha casa, nenhum mal vai chegar na minha tenda. Engano, irmãos. Você pode ser crente, você pode ter muita intimidade com Deus, mesmo assim vai ter uma hora que o problema vai chegar na sua vida, vai ter uma hora que o problema vai entrar na sua casa, como aconteceu com Pedro. Pedro estava andando com Jesus, Pedro tinha intimidade com Jesus, ele estava ligado com Jesus, mesmo assim o problema entrou na casa dele. Porém, aquele problema não impediu Pedro de servir a Deus, não impediu Pedro de caminhar, não impediu Pedro de avançar. Então quando você olha para o texto, você vê Pedro lá no templo, você vê Pedro se movimentando, você vê um homem em movimento, você vê alguém servindo a Deus, você vê alguém desenvolvendo seu ministério ao lado do Senhor Jesus, apesar dos seus problemas. E eu quero dizer para você, querido, apesar dos seus problemas, sirva a Deus. Fala para o seu irmão aí: apesar do problema, sirva a Deus.
Irmão, Jesus, ele foi bem claro. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Irmão, Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos que os discípulos teriam aflições no mundo. Por quê? Porque Jesus, ao vir a essa terra como filho do Deus vivo, ele encontrou nessa terra um mundo de aflições. Jesus passou por esse mundo, e esse mundo para ele foi um mundo de aflição, porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está mergulhado no pecado. É um mundo, irmãos, que está governado pelo inimigo. O mundo jaz no maligno. Então, para Jesus foi um mundo de aflição. Por quê? Porque, irmãos, a cultura do mundo, tudo que existe no mundo, vamos dizer assim, a maneira das pessoas viverem no mundo, a maneira das pessoas conduzirem a sua vida no mundo, contradizia tudo aquilo que Jesus vinha trazer em relação ao reino de Deus. E Jesus foi confrontado de várias maneiras, até o ponto dele ser crucificado numa cruz. E hoje nós vamos pensar sobre isso, né? Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus foi para a cruz, porque ele derramou seu sangue na cruz, ele passou por inúmeras aflições. Jesus foi perseguido, ele foi criticado, ele foi zombado, ele foi castigado, ele foi vítima de violência física, violência moral, violência espiritual. Jesus, ele passou pelas aflições, só que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E aí, quando ele diz isso para os seus discípulos, tenham bom ânimo, vocês terão aflições, assim como eu tive, vocês também terão aflições, mas tenham bom ânimo. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, como discípulos dele? Está dizendo assim: meus discípulos, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque o mesmo poder que foi me dado para vencer o mundo, eu agora estou entregando a vocês, para que vocês também vençam o mundo. Porque o mesmo poder que estava sobre a minha vida, eu entrego a vocês, para que vocês também vençam o mundo. Em outras palavras, vocês terão aflições, eu terei aflições, mas nós também teremos o poder daquele que venceu o mundo sobre a nossa vida. E é isso que Jesus estava dizendo: tende bom ânimo, eu venci, eu estou contigo, você está comigo, então você vencerá também. Então nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender, irmãos, que às vezes o problema vai chegar na nossa casa, às vezes na forma de uma enfermidade, às vezes na forma de um problema financeiro, às vezes na forma de uma crise familiar. O problema chega, né? Mas eu quero dizer para você, à medida que você serve a Deus, à medida que você caminha para fazer o que Deus espera que você faça, chega uma hora em que você, perseverando em servir a Deus, vai ver o Senhor servindo você, no sentido de tirar o problema que está afligindo da sua vida, da sua casa, vai remover aquele problema que está afligindo você. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava servindo ao Senhor, Pedro estava andando com o Senhor, Pedro estava fazendo a vontade do Senhor. Só que chegou uma hora em que Jesus foi lá na casa de Pedro e serviu a Pedro. Eu quero dizer para você que quem cuida da causa de Deus, Deus também cuidará da sua causa. Se você cuida das coisas de Deus, Deus também cuidará das suas coisas. Se você cuida da obra de Deus, Deus cuidará da sua família. Então Deus não deixará você sem o cuidado que você precisa. Amém, irmãos? Como discípulos de Jesus, nós precisamos saber que à medida que a gente serve a Deus, nós também seremos servidos pelo Senhor. Nós também seremos atendidos pelo Senhor nas nossas necessidades. Persevere em servir a Deus. Persevere em fazer a vontade de Deus, diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades. Querido, Pedro, ele teve a experiência de ver a enfermidade entrando na sua casa, tocando na vida de alguém da sua família. Só que chegou um momento em que aquela enfermidade saiu e só Jesus ficou. E é isso que você tem que entender. Na nossa vida, quem vai ficar até o fim é Jesus. Amém?
Na nossa vida, quem tem o poder de ficar conosco até o fim é Jesus. E tudo aquilo que vem contra nós, para nos desestabilizar, para tirar a nossa paz, o nosso sossego, chega uma hora que Jesus dá um basta. Foi até aqui, mas daqui para frente eu não aceito mais. Ele tira, Ele remove, Ele age. Ele não vai deixar você sofrer até o fim com uma situação que está te perturbando. Amém? Às vezes nós passamos por perturbações, mas é ali que a gente cresce na fé, é ali que a gente cresce na dependência de Deus, é ali que a gente aprende a depender mais do Senhor. Desertos são necessários para que a gente possa aprender a depender mais de Deus. Quando a gente tem muitos pontos de apoio aonde se segurar, a gente muitas vezes não sabe agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, porque a gente começa a dividir os créditos da nossa vitória com o dinheiro, com a condição que a gente tem, com os amigos, com as situações, com o emprego que a gente possui. Enfim, a gente começa a dar um crédito para cada coisinha, mas quando a gente está no deserto e a gente tem que se apegar só em Deus, aí a gente é obrigado a reconhecer que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Aleluia. É só Ele o responsável pela nossa vitória, pelo nosso sustento. Foi assim que Deus trabalhou com o povo no deserto, irmãos. Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Lá no deserto o povo teve que aprender a beber água da rocha, sim ou não? O povo teve que aprender a depender do maná que vinha do céu. O povo teve que aprender a depender mais de Deus do que de si mesmo. E ali o povo viu a glória do Senhor. Então muitas vezes os problemas chegam para quebrar o nosso coração, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa autossuficiência, para nos levar aos pés do Senhor e nos fazer buscar o Senhor e buscar no Senhor a provisão e a providência que precisamos. E eu quero dizer para você, querido, sem medo de errar, toda provisão e toda providência que você precisa, Deus tem para te entregar. Nele não tem falta alguma, irmão. Não tem falta de provisão, não tem falta de providência, não tem falta de socorro. Ele age no momento certo. Amém? Quem é discípulo de Jesus aí? Então, se tem problema na tua casa, fica tranquilo. Ai, pastor, o senhor está falando algo, parece que o senhor adivinhou, pastor, tem um problema lá, que eu não falei com ninguém. Pois é, eu não preciso saber, Deus sabe da sua vida. E se tem um problema na tua casa, nessa noite, o Senhor está falando com você, acalma o teu coração, porque quando você sair daqui, eu vou contigo para a tua casa. Quando você sair daqui hoje, eu vou com você lá, e eu vou começar a trabalhar nesse problema. Amém? Quem acredita nisso? Como discípulos de Jesus, nós precisamos saber que nós cansamos, mas Deus não cansa. Ele está sempre pronto a agir no sentido de nos ajudar e no sentido de nos socorrer. Jesus sai da sinagoga, ele sai do templo, ele ficou a manhã inteira ali pregando a palavra, ele expulsou ali aquele espírito imundo. Ele poderia estar cansado, ele poderia dizer: vou descansar, estou cansado. Mas ele foi para a casa de Pedro, e chegando na casa de Pedro, a sua sogra estava doente, e ele agiu em favor daquela mulher quando pediram a sua ajuda. Em outras palavras, todas as situações que poderiam cansá-lo não foram suficientes para que ele se cansasse, no sentido de não ajudar a sogra de Pedro a sair daquela situação em que ela se encontrava. Então eu quero dizer para você nessa noite: o seu Deus nunca está cansado para te ajudar. Aleluia. Amém? O Senhor nunca está cansado para estender a mão para você. Aleluia. Nós cansamos, irmãos. Às vezes eu e você cansamos de ler a Bíblia. Às vezes eu e você cansamos de orar. Às vezes eu e você cansamos de vir à igreja. Quantos crentes nesse tempo cansaram de vir à igreja? Cansaram de buscar a comunhão com Deus através do culto. Cansaram de estar na escola bíblica dominical. Cansaram da sua vida devocional em casa. Nós cansamos. Tem crente que cansa, e tem crente que cansou, até mesmo no sentido de ser fiel a Deus.
era fiel ao Senhor, mas cansou de ser fiel, começou a relaxar na sua vida espiritual, cansou na sua fidelidade, cansou na sua dedicação, cansou na sua devoção. Porém, o Senhor não cansou de te amar. Deus não cansou de amar você. Deus não cansou de ter misericórdia da sua vida. Deus não cansou de te ajudar e de te socorrer na hora que você precisa dele. Então, se nessa noite você precisa do socorro de Deus, eu quero dizer para você, o teu Deus não está cansado para te ajudar. Ele pode te ajudar hoje. Ele pode te socorrer hoje. Ele pode te estender a mão hoje. Ele pode te levantar hoje. Ele pode te libertar hoje. Ele pode fazer uma obra na sua vida hoje. Por quê? Porque Ele não está cansado. Aleluia. Deus não se cansa. É o que Isaías diz, irmãos, lá em Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? É uma pergunta que o profeta faz ao povo quando o povo estava achando que Deus havia se esquecido dele, havia se esquecido dele no sofrimento, havia se esquecido dele no exílio. E o profeta diz: não sabes que o eterno Deus não se cansa, Ele não se fatiga? Espera, porque o teu Deus não está cansado, Ele vai agir. Lá no Salmo 121, do 3 ao 5, diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Obrigado, Deus, aleluia. Em outras palavras, enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, os olhos do Senhor estão abertos para te vigiar, te guardar, te proteger e te abençoar. Então eu quero dizer para você, Deus não se cansa. Jesus, a vida de Jesus, o dia a dia de Jesus era cansativo, irmãos, porque era uma multidão de pessoas buscando Ele para receber milagres, curas, maravilhas, e Ele trabalhava. Tanto é que o texto termina dizendo que depois que Ele sai da casa de Pedro, Ele vai a um lugar onde trazem para Ele muitos doentes, enfermos, endemoniados, e Ele expulsa os demônios e Ele cura todos os enfermos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito pela tua vida. Eu não me canso de te ajudar. Então não se canse de buscar a Deus. Amém? O problema não é Deus cansar. O problema é quando nós cansamos. Porque Deus não cansa. O problema é quando nós cansamos. O problema é quando nós começamos a achar que as coisas não vão acontecer. Nós começamos a cansar de crer. Nós começamos a cansar de acreditar no milagre de Deus sobre a nossa vida. E o Senhor manda dizer para você nessa noite: não se canse, porque eu não me cansei. Eu estou ainda na tua vida. Eu estou ainda pronto a operar. Então receba de Deus na tua vida nessa noite. Como discípulos de Jesus, terceiro ponto: seja qual for o cenário, Jesus está preparado para mudar as coisas na nossa casa. Amém? Fala para o seu irmão aí: Jesus vai mexer na sua casa. Não estou querendo dizer que Ele vai lá fazer uma reforma, né? Vai dar uma de pedreiro, né? Vai levantar aquelas paredes que estão caindo. Não é isso, irmãos. Quer dizer o seguinte: que quando Ele vai à casa de Pedro, Ele encontrou lá uma mulher doente. Ele sai da sinagoga e ele vai em direção à casa de Pedro. E o que ele encontrou lá? Uma pessoa doente. E ele mexeu na vida daquela mulher, e as coisas mudaram naquele lugar. Se Jesus for na tua casa hoje, o que Ele vai encontrar na sua casa? Se Jesus for na tua casa hoje, Lawane, o que Ele vai encontrar lá? Se Jesus for na tua casa hoje, Ricardo, o que Ele vai encontrar lá? Né? Se Jesus for na tua casa hoje, será que Ele vai encontrar alguém doente? Será que Ele vai encontrar um casamento falido? Será que Ele vai encontrar filhos rebeldes, desobedientes à palavra de Deus? Será que se Jesus for na sua casa hoje, Ele vai encontrar um relacionamento que está sendo vivido de aparências,
para demonstrar para os outros uma realidade que não está acontecendo. Se Jesus for na sua casa hoje, o que ele vai encontrar na sua casa hoje? Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que ele vai encontrar. Não importa se ele vai encontrar alguém doente, um casamento falido, se ele vai encontrar crises financeiras, uma vida familiar afundada em dívidas. Não importa o que ele vai encontrar, o que importa é que ele está preparado para lidar com essa situação. Amém? Não importa o que ele vai achar, irmão. O que importa é que ele está preparado para trazer a solução para a situação que você está enfrentando hoje. É isso que importa. Eu não quero saber qual é o teu problema. Eu não quero saber qual é a sua necessidade. Eu quero saber de uma coisa só: que o Cristo que eu adoro, ele tem poder para mudar essa realidade, seja ela qual for. Às vezes a gente está olhando para a nossa realidade, aquela realidade ela está tirando a nossa paz, o nosso sossego, está tirando a nossa alegria, mas Jesus, ele não se espanta com a nossa realidade. A realidade da nossa vida, ela muitas vezes mete medo na gente, mas ela não consegue meter medo em Jesus. Quando Jairo foi buscar Jesus para curar a sua filha, no meio do caminho, alguns amigos de Jairo chegaram e disseram: desiste, porque a sua filha, o que aconteceu com ela? Morreu. Ou seja, a situação que estava difícil, ela se tornou completamente sem solução, né? Ela se tornou completamente insolucionável, vamos dizer assim, né? Porque curar uma pessoa é uma coisa, agora a pessoa morreu. Só que Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, essa situação mete medo em todo mundo, mas ela não mete medo em mim, porque eu sou o Senhor da vida. Aquele que crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E Jesus vai, chega lá, fala aquelas palavras, né? Talita cumi, a ti te digo, levanta e anda. Em outras palavras, Jesus resolveu o problema que estava dentro da casa daquele homem. Havia uma filha morta que voltou à vida. Havia uma filha que estava doente, morreu, mas Jesus trouxe ela de volta à vida. Ou seja, o problema que aparentemente não tinha solução, acabou encontrando a solução em Jesus. Jesus é a solução para as nossas vidas. Então eu quero dizer para você, querido, não importa qual seja o cenário da sua vida, da sua casa, não importa qual seja o problema, o que importa é que Jesus está preparado para entrar com a solução na sua vida nessa noite, amém? Amém. É isso que importa, é isso que você tem que levar no teu coração hoje, é essa certeza que tem que estar dentro de você hoje. Você não pode sair daqui achando que não tem jeito. Não tem jeito para você, para Jesus tem. Não tem jeito para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, mas para Jesus tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Irmãos, quarto ponto, como discípulo a gente precisa entender que quem prefere clamar e orar ao invés de se conformar com o problema, vai ver Deus agir na sua casa. Tinha um problema, Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou lá, alguém disse: Senhor, ela está enferma. É interessante que Jesus estava lá, ele já estava dentro da casa, mas ele não foi lá curar a mãe, a sogra de Pedro, até que alguém falasse com ele. Ou seja, foi necessário que houvesse uma busca por ele dentro daquela casa. Ele estava na casa, mas dentro da casa precisava haver um clamor, um pedido, uma súplica, uma oração. Às vezes Jesus está com você na sua casa, e às vezes você está lá, Jesus está lá com você, e o problema está lá, e o problema não sai, porque você não ora, porque você não clama, porque você não pede, porque você não coloca diante de Deus. Jesus já está na tua vida, irmão, amém? Mas Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua súplica, Ele quer ver se você é capaz de colocar nas mãos dEle
o problema que você quer que Ele remova da sua vida. Quando as pessoas chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ela está enferma. Aí Ele foi e curou. O clamor veio, e a resposta ao clamor veio em forma de cura, de restauração. Quem é crente aí? Aleluia. Crente ora, não ora? Amém. Tem que orar, irmão. Né? Você tem orado dentro da sua casa? Às vezes você está enfrentando situações lá, às vezes uma coisa que já era para ter ido embora da sua vida ainda está lá porque você não ora, porque você não clama, porque você não coloca aquilo diante de Deus. O que o Senhor diz na sua palavra? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Em outras palavras, é no teu secreto que você conquista a vitória que todo mundo vai ver. Amém, igreja? Vou repetir: é no teu secreto que você conquista a vitória que Deus vai mostrar para todo mundo. Deus tem uma vitória na sua vida que Ele quer mostrar para todo mundo, mas ela começa no secreto. Ela começa quando você entra na presença de Deus, quando você se humilha, quando você ora, quando você clama, quando você coloca diante do Senhor a sua causa. O Senhor não mente. Se Ele disse que Ele te vê no teu secreto e que Ele vai te recompensar publicamente, quer dizer que no teu secreto Ele vai receber o teu clamor e publicamente Ele vai responder o teu clamor com vitória. Mas você tem que crer, você tem que receber pela fé essa certeza no seu coração. Irmãos, caminhando para o final, como discípulos de Jesus, nós precisamos saber que a nossa vida com Deus não pode se restringir às quatro paredes do templo, pois tem muito milagre que o Senhor quer fazer fora do templo. Amém? Jesus estava na sinagoga, mas Ele sai e cura a sogra de Pedro, e depois de curar a sogra de Pedro, Ele cura uma multidão de enfermos. Tudo isso aconteceu dentro ou fora do templo? Hein, irmãos? Foi fora, né? Pois é. Os cegos foram curados fora do templo. O cego de Jericó, o cego que passou lodo nos olhos, os leprosos, os 10 leprosos, aquele leproso que compareceu diante de Jesus, pedindo que ele o purificasse, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo foi curada em casa, a multidão faminta, para quem Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, tudo isso aconteceu fora do templo. Se você catalogar os milagres de Jesus, você vai ver que Ele fez mais milagres fora do que dentro. Dentro do templo foi feito milagre? Foi, mas a maioria, talvez 80% dos milagres de Jesus foram feitos fora do templo. Isso quer dizer que existe uma obra grandiosa que o Senhor quer fazer lá fora, através da vida dos seus discípulos. Essa semana eu participei de uma ação promovida pela empresa lá, o Boticário, de distribuir cobertor para as pessoas que estavam passando frio. E eu pensei, poxa, eu participei de uma ação de uma empresa que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas o reino de Deus poderia ter feito isso. Sim ou não, irmãos? Aí eu vi também o pastor Dinarte, não sei se o pastor Lucas viu, ele, na casa dele, ele fez, acho que 50 marmitex de sopa e entregou ali no entorno da sua igreja, porque ali no Inhanhá, acho que é Inhanhá, Marcos Roberto, né? Aquela região ali tem muita gente carente na rua, e ele pediu contribuições no grupo dos pastores, e recebeu as contribuições, e ele mais uma pessoa só, foi ele mais um homem, fizeram, acho que 50 marmitex, foram entregar para os moradores de rua, né? E ainda cantou aquela música, por toda a minha vida, né? E eu achei muito interessante, porque, irmãos, nós, como igreja, não podemos ficar presos a essa realidade.
É muito bom o que o Senhor faz aqui dentro. Aqui Ele nos edifica, Ele nos fortalece, Ele nos anima. Às vezes você entra por aquela porta ali, trazendo um problema que te acompanha, uma dificuldade. Você entra aqui, Deus fala com você, Deus ministra uma palavra profética, Deus libera uma unção sobre a tua vida. Você sai daqui diferente, melhor do que quando você veio para cá. Mas só que a nossa vida não pode se resumir a vir para o templo e voltar para casa. A gente tem uma missão lá fora. A gente precisa levar Jesus para os que estão doentes, para os que estão necessitados, para os que estão enfermos, para os que estão oprimidos pelo diabo. Então, quando Pedro ele leva Jesus para sua casa, ele fez esse papel do discípulo que levou Jesus para o enfermo, para o doente. E quando eles saem da casa de Pedro, eles continuam nessa mesma tarefa. E nós precisamos, irmãos, fazer o mesmo. É muito bonito, é muito bom, é muito aconchegante estarmos aqui, mas nós precisamos entender que a nossa missão, ela não se cumpre aqui dentro, ela se cumpre lá fora. Então lá fora tem alguém doente que precisa conhecer Jesus através de você, através de mim, através de nós que estamos aqui nessa noite. Fala para o seu irmão aí, tem alguém lá fora querendo conhecer Jesus através de você, através de nós, irmãos, de mim, de você, né? Nós temos Jesus na nossa vida. Pedro tinha Jesus com ele, eu tenho Jesus comigo, você tem Jesus com você. Nós precisamos levar esse Jesus conosco para aqueles que estão lá fora sem Jesus. Em último lugar, irmão, Jesus ele serve para que aquele que foi servido por ele possa servir depois. A Bíblia diz que Jesus serviu a sogra de Pedro curando a sua vida da enfermidade, só que depois ela serviu a todos. Diz a palavra de Deus, versículo 31: então chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela servia-os. Em outras palavras, Jesus curou aquela mulher para que aquela mulher pudesse servir a todos que estavam ali. E por que nós precisamos servir, irmãos? Porque servir é a melhor maneira de nós agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Quem já foi abençoado por Deus aí? A melhor maneira de você agradecer a Deus é servindo a Deus. Sirva ao Senhor, sirva com os seus dons, sirva com os seus talentos, sirva com o seu dinheiro, né? Se você reconhece as bênçãos na sua vida, não fique relutante, traga a sua oferta, traga o seu dízimo ao altar do Senhor. É uma maneira de você agradecer a Deus, servindo a Deus, se preocupando com a obra de Deus. Nós devemos servir a Deus, porque servir a Deus faz parte da nossa missão e da nossa identidade como filhos de Deus. O Filho de Deus, ele estabeleceu a sua identidade no propósito de servir. Ele veio para servir e não para ser servido. Então eu e você precisamos incorporar em nós a identidade de Cristo. Se Cristo serviu e ele veio para servir, eu e você precisamos fazer o mesmo. Então Jesus, ele está te curando hoje, ele está te restaurando hoje, ele está colocando bênção na tua vida, ele está resolvendo situações na sua vida. Para quê? Para que você sirva, para que você sirva a ele, para que você seja um servo, para que você seja uma serva. Quando Jesus ajuda Pedro e os pescadores a pescarem, naquela manhã, quando Pedro vai ali para aquela praia, depois de uma noite inteira de decepção, onde ele não pescou nada, Jesus diz: Pedro, entra no barco e lance as redes. E Pedro foi lá e lançou as redes, falou: Senhor, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele vai e lança as redes, e aí ele sai com as redes cheias de peixe. Ou seja, Jesus estava ali para prosperar a vida de Pedro. Porém, quando Pedro sai com todos aqueles peixes do mar, Jesus diz assim: agora não serás mais pescador de peixes, mas pescador de almas ou de homens. E naquele momento Pedro teve que deixar os peixes para servir aquele que o abençoou. Jesus teve que deixar a bênção para servir o abençoador. Eu quero perguntar para você: o que é maior, a bênção ou o abençoador?
Quem que é maior, irmão? O abençoador. Então não troque o abençoador pela bênção. Tem crente que Deus abençoa, aí a pessoa fica idolatrando a bênção, aí não quer servir, fica abraçando a bênção, beijando a bênção, e não quer servir. Se Deus tem te abençoado, você tem que saber deixar a bênção para servir o abençoador em muitos momentos da sua vida. Então nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. O Senhor, Ele veio para nos servir com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o qual foi vertido para o perdão dos nossos pecados. E agora nós também temos que servi-lo, entregar a nossa vida no seu altar, fazer da nossa vida um canal, um instrumento que Ele possa usar para abençoar outras vidas. É profundo quando o Senhor Jesus, Ele disse para Pedro: deixar de pescar peixes para pescar almas. Porque quando o pescador pescava um peixe, ele estava pescando algo vivo que morreria nas suas mãos. Agora, quando ele chama para pescar almas ou homens, é o inverso. Você está pescando alguém que está morto no pecado e que vai viver nas suas mãos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Diferente. Então, quando você pesca um peixe, você pega algo vivo que vai morrer. Quando você pesca uma pessoa, você pega alguém que está morto, que vai viver em Cristo Jesus. Então nós precisamos pensar nisso. Pescar uma alma é profundo. Pescar uma vida é algo profundo. E você foi chamado para ser pescador de almas, pescador de vidas em Cristo Jesus. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Eu prometi ao pastor Lucas que ele celebraria a ceia próxima, né?